A paz do Senhor Jesus, amém? Já espantamos o sono, já foi embora. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios 31:8. E já agradeço ao nosso pastor, a coordenação desse trabalho, Candeias do Jamari, que está aí, uma caravana abençoada, e alguns irmãos lá de Rio Branco, no Acre, que eu vi aqui, né, várias irmãs que já cultuamos juntos pela graça de Deus. É um prazer recebê-los aqui. Porto Velho também é minha casa, então sejam bem-vindos. Provérbios 31:8 diz assim: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Amém? Você pode se assentar. Estamos arrumando aqui para ver se vai dar certo aí. E eu vim hoje unindo aqui. Muitos de vocês me conhecem como tia Isa, ministrando para crianças, falando do amor de Jesus, na linguagem deles. Mas hoje eu estou aqui um pouco como tia Isa, um pouco como advogada. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a nossa responsabilidade legal. Mas antes disso, eu queria dizer a você que você estar sentado aqui hoje é a resposta de muitas orações que foram feitas no chão de um quarto, que foram feitas no secreto com Deus, quando nós descobrimos que existia um lugar que ainda não era ocupado na nossa cidade, no nosso estado. Existe um lugar dentro do nosso meio social, perto da nossa casa, dentro da nossa família, com as pessoas que nós convivemos, que muitas vezes é um lugar que não está sendo ocupado. É uma cadeira que está vazia. E quando nós olhamos para essa cadeira, alguém deveria estar sentado nela. Esse alguém, talvez, é alguém que Deus levantou para proteger essa geração. Quando nós falamos sobre Neemias, o que nós estamos dizendo é que desde a história do povo de Israel com Zorobabel, que colocou os fundamentos do templo levantando o altar, depois veio Esdras e restaurou a palavra de Deus dentro do templo, mas ainda faltava uma coisa. O templo já havia sido edificado. O altar de Deus havia sido restaurado. O povo havia voltado do exílio. Mas existia uma coisa que ainda não havia sido feita. Os muros ainda estavam derrubados. E a cidade ainda estava caída, destruída. Quando nós falamos de uma cadeira vazia, nós estamos perguntando de quem é a responsabilidade de proteger uma geração que está nascendo agora, já com ideologia de gênero, com aborto sendo pautado em casas legislativas no nosso país. De quem é a responsabilidade de se levantar por uma geração? Que Deus então levante a nós, advogados, juízes, políticos, que vamos ocupar esses espaços. E enquanto a tia Bica ministrava hoje, o Senhor falava comigo: eu quero te levar a esses lugares. Eu quero te dar projetos meus para proteger crianças. Sabe por que, igreja de Rondônia? Eu não sei se você sabe. Rondônia é o segundo estado mais evangélico do Brasil. O primeiro é o Acre. E Rondônia é o líder em abuso e violência contra criança e adolescente na Amazônia.
Das 5 cidades mais perigosas para uma criança viver, 3 são do nosso estado. Quando nós vemos isso, em 2024, a Unicef lançou esse estudo, onde nós fomos surpreendidos com uma realidade triste. E nós nos colocamos como Neemias. O que Neemias fez diante de uma realidade triste? Ele não apenas chorou, porque chorar e se lamentar passa. Eu posso vir aqui me comover com a necessidade das crianças, me comover com aquilo que vem acontecendo de violação de direitos, mas se eu sair daqui e não fizer nada, não adiantou a minha comoção. A minha comoção não se tornou uma atitude, então se perdeu. Muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós estamos nas redes sociais e nós vimos, meu Deus, estão vendendo crianças na internet. Estão colocando uma foto de um produto lá. E quando você vai na descrição, é característica de uma criança. Mas se eu vejo isso, e depois eu me levanto, vou jantar, vou dormir, vou trabalhar, e não faço nada, então eu estou debaixo de uma responsabilidade. Porque eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não fiz. Então, quando nós olhamos para esse cenário, nós entendemos o porquê Deus escolheu esta igreja para estarmos aqui nessa tarde, para nos reunirmos aqui, para erguer muros de proteção nesse tempo. A igreja, ela é a voz do Senhor Jesus Cristo na terra. E essa voz não pode se calar. É uma voz que precisa ser levantada. Por isso, nós gostamos tanto da mulher de Provérbios 31, dos conselhos que a mãe de Lemuel dá a ele. Mas dentre esses conselhos, ela diz, ergue a tua voz em favor do mudo, daquele que não pode se defender. Isso não é um cenário só de Rondônia, mas isso é um cenário do mundo. Jeremias, que foi o que profetizou o cativeiro babilônico, em um certo momento ele diz, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Como o pastor falou hoje aqui, líderes mundiais em coisas que não deveriam ser orgulhos para nós. Sabe que muitas vezes essa criança que tem seus direitos violados, ela está lá na tua classe de EBD. Ela está lá no seu culto. E quando ela chega lá, é o que a irmã Ivonete disse ontem. Ela não precisa apenas da palavra de Deus, mas muitas vezes ela também vai necessitar de um acolhimento. Porque uma criança não é só uma alma, não é só um espírito, ela também é um corpo. Então eu não posso tratar uma criança apenas como um espírito. Eu preciso entender que ali há uma alma, ela tem emoções, que ela tem um corpo que precisa ser protegido. E todas as vezes que nós vemos crianças, nós estamos vendo o alvo de Deus. E nós também estamos vendo o alvo do inimigo. Porque muitos foram perseguidos já no ventre das suas mães. Jesus, quando foi para nascer, ele já enfrentou uma perseguição. Porque o inimigo sabia que vindo uma nova geração, era a plenitude dos tempos. E uma promessa iria se cumprir. Então ele investe no sistema. É o que nós temos visto hoje. Uma criança sozinha. Muitas pessoas ocupadas demais para ver essa criança, para enxergar essa criança. Então, qual a jornada que nós temos que ter? É a jornada de sentir a dor do coração de Deus. De que enquanto nós estamos aqui, nós não sabemos quantas crianças estão sofrendo e padecendo sem conhecer o Senhor. Quantas crianças estão sentindo a dor de não terem uma proteção. Só que nós não podemos apenas sentir a dor. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar e nós precisamos agir.
E o que Neemias fez quando ele viu que algo estava em ruínas? Ele decidiu assumir uma responsabilidade e dizer: eu vou edificar muros de proteção. E esse é o exemplo que nós temos a seguir. A igreja é uma grande voz nesse tempo. Se nós nos levantarmos para proteger crianças, nós vamos mudar a realidade desse estado e dessa nação. Para isso, Deus nos deu estratégias. Irmã, eu não sei como fazer. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que está ao meu alcance. E nessa tarde, você vai sair daqui sabendo um pouquinho. Mas entenda como diz em Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Hoje você sabe, você vai saber como fazer o bem para uma criança, protegendo ela. Mas quando você sair daqui, você precisa levar isso lá para a sua igreja. Você precisa levar isso para a conscientização das famílias. Uma rede de proteção de crianças não se faz apenas com uma líder, apenas com um líder. Precisa de uma família, precisa de uma sociedade. E é por isso que a criança, ela tem várias garantias de proteção na lei. A criança tem direito à proteção. É diferente do adulto. Se tiver um terremoto aqui, e todo mundo vai querer salvar a sua vida. Mas pela lei, a criança tem preferência a ser salva. Então, a proteção é um direito da criança. Ela tem direito à saúde, à educação, à família, ao lazer. Todos esses são direitos da criança, inclusive a religião. Educação moral e religiosa é direito da família e não do Estado. Já foi decidido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos o Pacto São José da Costa Rica, nós temos o próprio ECA, que garante o direito à religião à criança da fé que a família professa. Então, a criança tem todos esses direitos. Mas, além disso, ela ainda tem o direito de ser colocada a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Além disso, o ECA também pune ação e omissão. Irmã, e o que é a famigerada omissão? Quando nós vemos o modelo de Neemias, até vi que a tia Karima também ia falar sobre isso. Lá no capítulo 4, quando a oposição começa, Neemias tem uma estratégia. Ele diz: olha, nós somos poucos, não tem como lutar e proteger, nós vamos ter que fazer as duas coisas. Então, a Bíblia diz que quem trabalhava, quem carregava, quem edificava, nas suas mãos tinha ferramentas para edificar e tinha espadas. Então, eles tinham arcos, eles tinham flechas, mas eles também tinham os instrumentos de edificação. Em uma mão eles edificavam e com a outra eles protegiam. Enquanto não tem muros de proteção na sua casa e na igreja, você é o muro de proteção. Você com uma mão edifica e com a outra mão você luta. Você luta contra violações de direitos. Você luta contra mentiras. Você luta contra a discriminação. É papel do líder lutar contra isso. Mas Neemias poderia dizer: isso não é problema meu, porque eu estou aqui no palácio com o rei, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho segurança, porque eu vou me expor a uma construção, a uma guerra? Mas no seu coração ele sentiu íntima compaixão daqueles seus irmãos que estavam vivendo em ruínas. E você, líder de criança, não pode liderar
se você não for movido de uma íntima compaixão pelas crianças que entram dentro da sua sala de aula, que muitas vezes você não sabe o que está acontecendo dentro da casa daquela criança. É muito difícil quando você está numa sala e uma criança chega para você e diz: tia, na minha casa não tem comida, a senhora pode me ajudar? Será que as suas crianças podem falar isso com você? Será que elas têm esse canal? Você pode escolher entre ser omisso ou fazer algo. Mas saiba que a omissão, dentro do contexto da infância, ela pode se caracterizar como um crime. Quando um pai deixa um filho ir a um determinado lugar sozinho, sabendo que é tarde da noite, ele assume o risco de que alguma coisa possa acontecer com aquela criança. E se acontecer, ele irá responder civilmente, penalmente, diante da lei dos homens e diante da lei de Deus. Quando nós falamos sobre cumprir a lei, nós estamos falando sobre algo que já existe. Só que entenda, tem coisas que não é só a obrigação que faz. Tem coisas que você vai fazer por amor e por temor ao Senhor. Que um dia disse: olha, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E ele diz novamente: Pedro, você me ama? Então, apacente os meus cordeiros. Os cordeiros são os filhos das ovelhas. Então, crianças, está na preocupação de Jesus. Criança é uma das pautas do reino de Deus. Proteger, ensinar, guiar, lutar por elas. E como nós fazemos isso? Nós temos um método de proteção. Os 3 P's da proteção. Primeiro, prevenção. Prevenir o dano é melhor do que reparar o dano. Primeiro, prevenção. Tia, o que eu faço para prevenir violações de direitos? No âmbito da igreja, no âmbito das famílias igreja. Tem muitas famílias que o único lugar que elas vêm para aprender é na igreja. Então elas precisam ouvir sobre proteção. Elas precisam saber que crianças possuem direitos e que eles precisam ser respeitados. Então, uma política de proteção é o quê? É você ter regras. Quem pode trabalhar no departamento infantil da sua igreja? É qualquer um que chegou ontem. Pode ter acesso às crianças? Não. É preciso ter uma conduta séria, porque nós estamos lidando com o bem mais precioso de famílias. Quando uma criança chega dentro da igreja, nós estamos na posição de garantidor, ou seja, nós podemos responder civil e penalmente por uma ação ou omissão. Já aconteceu em outros lugares de processos judiciais com esse teor. Primeira coisa, ficha cadastral. Você sabe quem são as crianças da sua igreja? Você sabe onde moram? Você sabe quem é o responsável? Porque aconteceu um acidente. E agora? Para quem eu ligo? Onde que eu vou? Onde que essa criança mora? Quem é a mãe dessa criança? Quem é o pai dessa criança? Você precisa ter organização. Quando você trata o ministério infantil com seriedade, você tem organização, você tem protocolo, você sabe o que fazer, você busca conhecimento. Por quê? Eu fico imaginando, irmãos, somem 66 crianças todos os dias no Brasil. É uma estimativa. Em 2022, no estado de Rondônia, 200 crianças foram abandonadas. Ou seja, os pais deixaram essas crianças. Nós temos inúmeros casos de violência envolvendo criança, envolvendo adolescente. Eu fico pensando, se fosse o meu filho que desaparecesse,
Então, quando eu olho para cada criança, eu sinto esse dever, essa urgência de me preparar para evitar que o mal encontre brechas no nosso meio. Porque quando Neemias vê que os inimigos vão lutar e querem se infiltrar dentro da obra, ele coloca guardas baixas, que eram quem? As famílias. Ele nos ensina um modelo de proteção que nós precisamos ter para abrir a boca e defender aqueles que não podem se defender. Então, na sua igreja, você precisa conhecer as crianças. Com a lei Henri Borel, existe hoje a medida protetiva da criança, como existe, por exemplo, na lei Maria da Penha. Você sabia disso? Se uma criança estiver sofrendo ameaça de violência de direitos dentro do ambiente familiar, ela pode ter direito a uma medida protetiva, em que um indivíduo não pode se achegar dessa criança. Então, como que eu vou saber, se eu não sei quem é o responsável, se a criança vai sozinha para a igreja, e aí, ela sai de casa, a mãe está ciente que ela está na igreja, o líder pensa, ela não veio, e aí? Até que se prove o que aconteceu com essa criança, de quem é a responsabilidade. Então, nós precisamos entender que proteção de crianças, que proteger crianças é uma pauta que nós precisamos nos engajar, que nós precisamos trazer para nós. Temos a ficha cadastral, onde tem o quê? Os dados da criança, quem são os responsáveis legais, pessoas autorizadas a buscar a criança. Na escola do seu filho, chega qualquer pessoa lá e leva ele embora? Na igreja também não pode ser assim. Saúde e cuidados, a criança tem que tomar um remédio, a criança é alérgica a alguma coisa. Isso precisa estar dito na ficha da criança, na ficha cadastral. A autorização de imagem, a famigerada autorização de imagem. Vou falar um pouquinho melhor lá para frente. Como vocês sabem, o ECA digital, que alterou o ECA, ele trouxe um princípio, né, que já na verdade já existia esse princípio, da proteção da criança nos meios digitais. Hoje, por exemplo, empresas, redes sociais que fazem patrocínio com conteúdo de crianças precisam de um alvará judicial. Vocês devem ter visto aí influenciadores falando sobre isso. Atualmente é necessário que haja alvará judicial para postar conteúdo de criança com patrocínio, porque os pais estão usando as crianças para ganhar dinheiro na internet. Muitos, infelizmente, têm essa prática. E até que ponto isso é saudável para a criança é o que a justiça tenta dizer. Mas muitas vezes a resposta só virá com muitos anos. Então a igreja, ela pode colocar já na ficha da criança a autorização de imagem. Porque se houver uma mídia aqui, uma criança aparecer, a gente nunca sabe. O pai pode não gostar, pode acionar a igreja na justiça. Então, isso é uma proteção para o líder, para a criança e para a igreja. Agora, nós precisamos entender algo sobre dignidade digital. Porque não é só porque existe autorização de imagem que a criança pode ser postada na rede social de qualquer jeito. Às vezes a criança está no momento sendo cheia pelo Espírito Santo, ela está caída no chão, né? Ela está de uma forma que, se você publicar, isso não protege a dignidade da criança. Ela pode se sentir invadida naquele momento dela receber a presença do Espírito Santo, dela adorar. Então, isso é um cuidado que nós devemos ter. A imagem é um dado pessoal protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando nós postamos uma foto de alguém, se alguém vê aquela pessoa, ela sabe onde que aquela pessoa está. Então, isso é um dado pessoal. Assim como o nome, assim como o CPF, assim como o RG. Então, irmãos, para nós termos um ambiente seguro,
nós precisamos ter esses cuidados. O que você coloca na internet abre margem para a interpretação. Pode ser uma interpretação boa ou não. Aquilo se perde, alguém baixa, tira aquilo de contexto, coloca em outro contexto. Então, um mecanismo de proteção. Ter uma autorização de imagem apenas não vai proteger o seu ministério infantil. Você precisa ter conduta. Vou tirar uma foto da criança? Criança sorrindo de frente. Ou então, tira de costa para que não apareça o rosto da criança. Ou então, conversa. Tenta entender se a criança se sente bem com aquilo. Porque, irmãos, nós precisamos entender que crianças têm direitos. Não é porque nós somos pais, mães, que nós podemos decidir tudo. A criança não é uma extensão do pai. Ela não é um cristãozinho. Ela é uma pessoa que precisa de entendimento, ela precisa aprender, ela precisa ser guiada. Então, temos aqui a autorização de imagem. Aquela autorização de imagem que a gente posta no Instagram, aquilo para fins legais, praticamente é nulo. Você fala assim, todo mundo que vem nesse lugar está sujeito a ser filmado. Quando a gente fala de criança, o artigo 4º da LGPD fala que para usar dado de criança, precisa de autorização específica. Ou seja, eu preciso de uma autorização do pai e da mãe. Tá? E uma lei que nós temos aqui no estado de Rondônia, que é a Lei Marta Isabelle. Quem conhece essa lei? Quem ficou sabendo desse caso? Marta Isabelle. Nós tivemos a infelicidade de acompanhar esse caso de uma jovem que foi mantida em cárcere privado e que perdeu a sua vida e que ninguém sabia onde essa menina estava. Ela passou meses sem ir à escola, sem ir à igreja, e ninguém notou a falta dela. Então, em razão disso, foi editada uma lei estadual que coloca na rede de proteção as igrejas. Ou seja, atualmente, as igrejas fazem parte da rede de proteção. Se uma criança frequentava lá a sua igreja e ela parou de frequentar, você pergunta sobre a criança, ninguém sabe dizer aonde a criança está, você precisa fazer algo, porque se você não fizer, você será responsabilizado, já que as igrejas atualmente fazem parte da rede de proteção à criança. E, além disso, nós temos agora uma obrigatoriedade. Todas as vezes que nós formos fazer EBFs, congressos, EBD, tudo aquilo que tem cadastro de atividade, nós temos que pedir declaração de matrícula escolar. Você sabia disso? Levante a mão quem sabia. Pois é. Essa lei passou a vigorar agora, no mês passado, é uma lei bem recente. Então, você já tem que se organizar na sua igreja. A criança aceitou Jesus, começou a frequentar a EBD, cadastro e pede para o pai a declaração de matrícula. Por quê? Porque se a criança não estiver na escola, é um sinal que algo está errado. Tem muitas crianças que estão sem estudar. E esse é um mecanismo de busca ativa, que é o quê? Quando a criança some do convívio da escola, e aí o conselho tutelar vai entender o que aconteceu. Então, o que fazer diante dessa exigência? Capacitar a sua equipe para essa nova realidade. Que nós temos uma lei que obriga as igrejas a pedirem declaração de matrícula para as crianças quando vão se inscrever em EBFs ou quando até mesmo vão fazer a sua ficha cadastral na igreja. Segundo ponto, que eu já havia até comentado um pouco. Triagem de voluntários. Quem aqui faz entrevistas para quem vai trabalhar no Ministério Infantil? Ou então você fala assim, quem quer trabalhar com as crianças?
E aí qualquer pessoa que diz, eu quero, aí ela vai lá. Nós temos que ter esse cuidado. Essa pessoa, ela foi discipulada? Essa pessoa, ela entende a verdade do evangelho? Ela sabe comunicar para a criança aquilo que a palavra de Deus é? Ela sabe proteger uma criança? Como que essa pessoa veio se interessar pelo ministério infantil? Porque você pode ter chamada, mas você também precisa se capacitar. Só a chamada, muitas vezes, vai te colocar em apuros. Você precisa buscar aprender, se capacitar. Muitas vezes você pode ser mal interpretado, porque você tem uma chamada, mas você não busca conhecimento. Irmãos, é muito conhecimento que tem hoje. É muito. É muito curso gratuito que você pode aprender muitas coisas para você blindar o seu ministério infantil. Porque, infelizmente, existem pessoas que não vêm para a igreja para adorar a Deus. Nós não temos como saber quem são todas as pessoas que entram dentro de uma igreja. A igreja é uma instituição privada que tem um espaço público, onde qualquer um pode entrar. Você não sabe quem é. Então é preciso nós termos esse cuidado, porque nós estamos lidando com uma coisa preciosa para o Senhor. Regras de conduta. Sua igreja, lá sua congregação, você tem regra de conduta? Por exemplo, a criança está sozinha. Quem leva a criança ao banheiro? O banheiro é comum. Do homem, da mulher, vai adulto, vai criança. Quem leva essa criança ao banheiro? Ou ela vai sozinha para o banheiro? Isso é muito importante. Porque no banheiro pode se esconder alguém lá. Alguém pode ir mal intencionado. E a criança, ela está lá sozinha. Esses dias uma mãe contando na internet que a filha foi ao banheiro. Alguém tentou entrar onde a menina estava. É preciso uma regra. Qual é a regra? O pai e a mãe levam a criança ao banheiro. Sempre. A criança quer ir ao banheiro. Quem tem que levar? O responsável. Ah, irmã, mas a criança veio sozinha. Não tem ninguém para levar. Então, a regra dos dois adultos. Pessoa cristã, por mais cheia do Espírito Santo que seja, não fica sozinho com a criança. Sempre 2 ou mais pessoas cuidando daquela criança. Dentro da sala, indo ao banheiro. Quando vai levar ao banheiro, não entra dentro do banheiro com a criança, dentro da cabine do banheiro. Sempre do lado de fora. Você vai ficar dentro do banheiro, mas na cabine só vai estar a criança. Você vai estar em 2 porque tem testemunha. Se alguma coisa acontecer, não, mas estava eu e ele. Então são regras que protegem você, protegem a igreja. E que nos trazem a reflexão de que o que nós estamos fazendo é sério. O que você está fazendo no seu ministério infantil, no seu departamento, é uma coisa séria. Comunicação com responsáveis. Líder com adolescente é sempre com o responsável. Não é diretamente com o adolescente, não é diretamente com a criança. Não anda no carro sozinho com a criança, com o adolescente. É sempre 2 ou mais. Por quê? Isso demonstra a nossa responsabilidade. Isso demonstra o nosso cuidado. Que nós estamos sendo diligentes em preservar aquilo que nós temos e a cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Então, evitar ficar sós. E uma coisa muito importante, igreja, que nós precisamos nos atentar. Correção. A correção da criança, ela não pode ser com humilhação. Ela não pode ser com um tratamento vexatório que expõe a criança a um sentimento de humilhação. Então, que sentimento é esse, tia? Eu tenho aqui, ó.
Disciplinar crianças na igreja sem violência. Violência não é só bater. Violência é discriminar, violência é humilhar, é ridicularizar na frente das outras crianças. É comparar a criança. Olha como que o fulano é, ele é bonzinho e você é desobediente. Olha como que é o fulano, olha como ele é desobediente. Isolar a criança. Olha, ninguém vai brincar com você, porque você é desobediente. Ninguém vai falar com você, porque você fez errado. Ameaçar a criança. Sacudir. Não tem? Quando a criança está ali, você pega, sacode. Nós precisamos ter outros métodos. Que métodos? Ter regras, ter combinados, redirecionar o comportamento, saber o que fazer dentro de uma sala de aula e respeitar a criança. Muitas vezes vai ser preciso chamar o pai. Chama o pai, conversa, disciplina na palavra de Deus. Explica os mandamentos da palavra dizendo, olha, a desobediência, ela traz isso. Conversa com os pais, porque a disciplina da criança, ela vem de casa. Muitas vezes nós estamos com dificuldade em sala de aula. Porque às vezes o pai não sabe, ou então nem ele sabe mais como controlar aquela situação. Ele fala, irmã, já conversei, eu já fiz tudo, não adiantou. Então nós precisamos ter mecanismos. De quê? De aquele aluno difícil que você ora para ele não ir. Eu sei que você tem esse. Aquele dia que você chega cansado para dar aula e você fala, meu Deus, o fulano vai estar lá, não vai deixar eu dar aula. Essa criança é que mais precisa de você. Essa criança é que mais precisa de Jesus. Muitas vezes o comportamento da criança de revolta é um sinal que ela está dando de que alguma coisa não está bem dentro da casa dela. Nós precisamos nos preparar, irmãs e irmãos, para oferecer o nosso trabalho ao Senhor com excelência, que é o que Ele espera de nós. Um ponto importante: porteiros da igreja. Os porteiros da igreja são os sentinelas da igreja. O porteiro vê quem entrou, o porteiro vê que criança que saiu, o que está acontecendo. Eu fui criada numa época que criança não saía da igreja sem o pai. Podia chegar lá na porta que mandava voltar. Lá ia nós passar vergonha. A gente chegava lá, o porteiro, pode voltar. E a gente voltava, sentava na frente, que meu pai só olhava para mim assim, eu já sabia. Então, a disciplina, a reverência na casa de Deus, ela tem que ser ensinada. E muitas vezes os porteiros vão ter que ajudar. Por quê? Eles têm o olhar para fora e para dentro. Então eles guardam as portas. Quando Neemias construiu os muros, ele nomeou famílias que iriam restaurar as portas. Porque tudo que tem muro tem porta. Até a igreja. Quem está na porta é de suma, de elevada importância. E tem que caminhar junto com o departamento infantil. Porque o dia que a gente falar, não sai criança hoje, está tendo festa, tem um monte de gente, coloca telão lá fora. Vem muita gente, fica ali, tem banheiro, tem criança circulando. São cuidados de quem está atento, vigilante. Criança em perigo, criança blindada, criança sozinha, criança que vai para a igreja sozinha. Como resolver? Vocês lembram que antigamente a gente passava de casa em casa? Aquele grupo de pessoas levando as crianças? Esse é o método mais seguro de se levar a criança para a igreja. É mais seguro do que a criança ir sozinha. O ideal é a criança ir com os pais. Porém, se não temos o ideal, nós precisamos trabalhar com a realidade. O ideal é tudo isso que eu estou falando. Não temos? Vamos trabalhar com a realidade.
Vamos até a casa da criança, 2 ou mais, pegamos as crianças e levamos para a igreja. Acompanhando. Ah, irmã, é a pé? A pé, vamos a pé. Por quê? Se algum perigo vier, tem um adulto ali para ajudar aquela criança. Como eu já disse, né? Líder conversando com criança no WhatsApp. Não pode. É líder falando com o pai. Líder falando com a mãe, com o responsável. Criança sozinha, andando para lá e para cá com o líder. Não pode. Precisa de mais gente junto. Evita o perigo para o líder, para a criança e para a igreja. Que muitas vezes nem tinha conhecimento de que o líder andava com a criança, ou que a criança tinha saído com o líder para ir para algum lugar. Ninguém sabia. Então, protocolo. Por quê? O protocolo não é esse. O protocolo é ter 2 ou mais pessoas. Isso protege seu departamento infantil e a igreja. Estacionamentos e pátios. Como já foi falado aqui. Esses lugares são lugares públicos. Então, o lugar da criança é aonde? Com o pai e a mãe dentro do templo. Não está com o pai e a mãe, o lugar ali das crianças ficarem junto com os líderes. Por quê? Qualquer pessoa pode andar por esses pátios. Na rua, às vezes a criança pode sair e ir para a rua. Existem inúmeras situações que uma conduta simples vai prevenir. Salas fechadas, trancadas, com portas trancadas, não significam segurança. A porta pode estar encostada, entreaberta, mas sempre 2 ou mais líderes. Alguém ali vigiando o que está acontecendo. Como eu já disse, banheiros, trocas de fraldas. Preferência, irmãos, sempre o responsável. Né? Às vezes está tendo uma atividade na igreja, uma EBF, uma festa. Tem uma criança ali pequena, um bebê. Precisa de proteção. Tem que chamar o responsável para trocar crianças pequenas. Jamais deixar a criança ir e voltar sozinha para lá e para cá. Isso é perigoso. Um tema de elevada importância. Inclusão é direito. As crianças que têm síndromes, crianças autistas, que têm TDAH, hiperatividade apenas, transtorno, opositor, desafiador, inúmeras. É direito delas participarem da atividade. É direito delas entenderem a mensagem. É direito delas fazerem aquilo que está sendo feito na sala. Você não pode dizer, você não consegue, fique aqui, que eu vou fazer com as outras. Nós temos que ser exemplo disso, exemplo de inclusão das crianças. Como eu vi aqui a tia Bica falar, se o foco da criança é carro, então você tem que falar com ela na linguagem que ela entende. Quantas mães feridas, porque os filhos não foram incluídos dentro do departamento infantil. Quantas pessoas saem da igreja, porque entram dentro de uma sala de aula e não conseguem ver o seu filho incluído dentro de uma atividade. Quando você vai fazer uma atividade, pense naquelas crianças que não vão conseguir fazer aquilo que você está propondo. E pense em métodos de adaptar isso. Porque isso é um direito da criança. Ela tem direito a ser incluída. Se eu precisar adaptar o ambiente, eu vou adaptar. Se eu precisar adaptar a dinâmica, eu vou adaptar. Se eu precisar disponibilizar uma pessoa para apoiar aquela criança, eu vou chamar. Não tem como trabalhar sozinho. Você precisa de equipe. Irmã, a senhora não sabe, na minha igreja só tem eu. Vamos orar para Deus mandar pessoas para te ajudar. Porque é necessário uma equipe treinada para cuidar de crianças. Eu não posso cuidar de uma geração sozinha. Você não pode cuidar de uma geração sozinho. É necessário uma rede para cuidar de crianças. Para ensinar crianças, para incluir crianças. Nunca, irmãos, podemos excluir ou punir uma criança
por ela não acompanhar aquilo que está acontecendo na sala de aula. Nós precisamos criar mecanismos para que o evangelho chegue a todos. Esse foi o primeiro P, o P da prevenção. Tudo isso que eu falei é prevenção. Agora vem a percepção, que é o quê? Olhar o que está acontecendo. A criança saiu, eu olho, eu vejo por que aquela criança está triste, não está mais interagindo na sala. Por que aquela criança que era tão alegre, tão falante, de repente ela se fechou. Não conversa mais. Começou a ter um regresso no seu aprendizado. Começou a ter comportamentos diferentes. Às vezes pode chegar na sua sala uma criança que está machucada. Você sabe o que fazer? Então, nós precisamos ter o segundo P da prevenção, que é a percepção, para entender o que está acontecendo com as nossas crianças. E o terceiro é o protocolo. Eu suspeitei que algo está errado com alguma criança. O que eu tenho que fazer? Bom, pelo ECA, você não precisa de uma confirmação de uma violência para você notificar a rede de proteção. Notificar por quê? Porque nós não oferecemos denúncia. Quem denuncia é o órgão competente. Nós notificamos o conselho tutelar, que pode ser presencialmente ou pelo Disque 100. Se você ligar no Disque 100 e relatar uma suspeita ou uma confirmação de violência, de violação de direitos, essa denúncia ela vai ser distribuída em um conselho tutelar da sua região. A igreja não precisa expor, a igreja não precisa investigar, a igreja não precisa confrontar a criança. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é o qual? É ouvir a criança, é acolher a criança. A criança veio relatar: tia, eu estou passando por isso e aquilo, tudo isso está acontecendo. Ouvir a criança, acolher a criança, né? Cuidado com essa escuta. Essa escuta ela não pode induzir a criança a falar: ah, tia, aconteceu isso comigo. Ah, mas foi o fulano que fez isso com você? Não, você apenas ouve. A criança pode vir para você e te contar um relato espontâneo de algo que aconteceu com ela. E aí, o que você faz? Igrejas blindadas, elas possuem um termo para registrar. Isso você pode conversar com o seu pastor, alinhar com ele, uma política de proteção para a sua igreja. Você pode levar um projeto, dizer: olha, vamos fazer isso, pastor, o que o senhor acha? Isso aqui é uma boa prática. Você ter um registro. Porque isso protege a igreja, protege a criança e você. Porque se um dia se descobrir que aquela criança já sofria há muito tempo, e a igreja não fez nada, sabia, quem que sabia? Quando foi que soube? Quem era a pessoa? Quando que ela relatou? Essas informações se perdem. Então, é necessário você ter medidas, protocolos para agir. Porque no momento que acontece, você fica desesperado, seu coração fica apertado, você não sabe o que fazer, e aí você fica perdido. Mas quando você tem um protocolo, você sabe: eu preciso ouvir, eu preciso acolher e eu preciso notificar. Suspeita de violência é notificação obrigatória. Não precisa confirmar, não precisa tirar foto, não precisa. É a suspeita. A suspeita você pode levar ao conselho tutelar pelo Disque 100 ou ligar em um dos conselhos tutelares. Daqui em Porto Velho nós temos 4 conselhos tutelares de bairros e um distrital, né, que atende demandas dos distritos. Então, o que fazer? Escutar, acolher a criança, deixar a criança falar, não interromper a criança. Anotar no seu registro, conversar
com o responsável pela proteção na sua igreja. Se você tem psicólogos na sua igreja, traga essa pessoa para fazer parte da rede de proteção de crianças. Não faça tudo sozinho. Traga quem entende. Não faça perguntas individuais. Foi fulano, foi ciclano. Se a criança falou que foi, pronto, você já ouviu. Se ela não disse quem foi, não diga, foi fulano, foi ciclano, ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, ele levou você para tal lugar, né? Não, apenas ouvir. Por que registramos? Para a criança não ter que ficar falando várias e várias e várias vezes. Que isso é o quê? Revitimização. Existe uma lei que diz como deve ser a escuta das crianças. Não confronte a pessoa. Não vá atrás. Você pode comprometer aquele caso e ainda se prejudicar a igreja. A denúncia é anônima. E quando eu falo prejudicar, eu estou dizendo que muitas vezes nós temos uma boa vontade. Só que existe um protocolo para isso. Nós não podemos fazer isso naquilo que nós achamos. Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é válido. Mas no que está positivado na lei. Eu tenho uma suspeita, eu preciso notificar. Eu tenho uma confirmação, acabou de acontecer uma violência, o que eu tenho que fazer? Acabou de acontecer. Se é naquele momento, eu tenho que acionar a delegacia especializada. Aqui em Porto Velho existe uma delegacia especializada. A criança acabou de sofrer uma violência. Eu não posso deixar para notificar depois. Eu preciso notificar naquele momento. Então, está acontecendo uma coisa, uma confusão, a criança apanhou, sofreu violação de direitos, está todo aquele escarcel. O que eu faço? Chame a polícia. 190. Por quê? Porque você, como crente, às vezes não vai saber o que fazer. Existe um protocolo para isso. Não tenha medo. Haja conforme está no protocolo da sua igreja. Converse. Se você não se sente seguro, monte uma equipe, converse sobre o assunto. Mas não esteja despreparado, porque se um dia eventualmente acontecer algo, você precisa saber como agir. Como eu disse, conselhos tutelares de Porto Velho, todos esses contatos tem também lá no site da prefeitura. Minha mãe é conselheira tutelar, então sempre converso com ela e ela fala como é importante a atuação de um líder, de uma mãe, de um pai. Às vezes não é na igreja, às vezes é um vizinho, às vezes é alguém que mora perto de você. Às vezes você salva a vida de uma criança. Uma atitude sua pode impedir que aquela vida seja destruída. Isso não pode ser alvo da nossa negligência. Nós precisamos agir. Como eu disse, nós temos uma delegacia especializada e o Disque 100, que é para toda suspeita de violência e violação de direitos. É uma notificação anônima, então você vai ali descrever o que a criança relatou ou o que você suspeitou. Você teve uma suspeita, você pode ali relatar e conversar com a liderança da sua igreja, para que você possa ser uma voz, para que você possa fazer algo. Esse protocolo, ele foi criado para proteção, para que nós possamos ter um ambiente blindado. E se você quiser acesso a documentos, materiais, você pode escanear depois o QR Code, mandar mensagem, que nós temos os modelos editáveis de política de proteção. Mas o que eu quero falar para você, igreja, é que Deus, Ele se importa com essa nossa conduta. Deus, Ele se importa com a forma que nós tratamos esses assuntos dentro do nosso meio. Porque o nosso Estado, sendo um Estado cristão, majoritariamente, a metade se declara cristão, nós não podemos negligenciar as nossas crianças. Nós precisamos erguer a nossa voz em favor daqueles que não podem se defender. Uma criança, muitas vezes, ela nem entende aquilo que está acontecendo com ela.
Eu sei que muitos de vocês que estão sentados aqui sofreram violência e violação de direitos na sua infância. Porque o Brasil tem uma média de crianças que sofrem violência na infância. E talvez quando você era criança, você queria que alguém tivesse chegado para você e tivesse falado: se acontecer isso, saiba que é uma violência. Se acontecer isso, saiba que não está certo. Se acontecer isso, saiba que você pode se proteger. Essa voz, essa pessoa que senta nessa cadeira, muitas vezes somos eu e você, que estamos lá naquele momento que uma criança precisa. Quando eu olho para essa realidade, o meu coração dói. Imagina o coração de Deus. Imagina o coração de Deus, como não deve ter feridas, como Jeremias diz. Feridas diante de Deus, dia e noite, por uma geração que está desprotegida. Seus pais não se importam, a sociedade abandonou, mas existe uma voz, é a sua voz que precisa se erguer pela infância de crianças no Brasil, porque Deus está irado com o que está acontecendo, e por isso Ele está procurando pessoas que estejam na brecha para dizer: eu quero defender crianças nesse país. Senhor, me coloca nesses espaços para que eu possa ser uma voz a me levantar por crianças nessa nação. Uma nação que não protege crianças é uma nação que perdeu os seus valores. Mas Deus te chama para restaurar os muros de proteção. Deus te chama para restaurar esses muros e fazer com que uma geração volte a ser protegida. Eu oro por você, para que nesse estado se levantem essas pessoas, para que na sua congregação se levantem pessoas para proteger crianças. Que quando um violador de direito chega lá e vê na parede: aqui nós protegemos crianças, ele pensa antes de agir. Quando os muros estão derrubados, é fácil se infiltrar. Mas quando há muros de proteção, o inimigo não consegue entrar. Como estamos hoje? Será que nós estamos só no tempo de chorar? Será que nós já nos levantamos dentro das nossas congregações, das nossas igrejas? O Senhor está contando com você. Se Deus chamou você, Ele não irá mandar outro. Mas você terá que renunciar a esse chamado. Não é possível dizer: eis-me aqui, e não fazer nada. Se Deus mandar outro, é porque Ele não pode mais contar com você. Então, nessa tarde, que você possa ser essa voz que se levanta por essa geração. Amém. Que Deus abençoe.